Você já ouviu falar no cotidiano das pregações evangélicas sobre duas vontades de Deus? Você já ouviu falar sobre vontade soberana e vontade permissiva? Você alguma vez já ouviu sobre isso? Nesse vídeo, eu quero trazer um pouquinho sobre a vontade soberana de Deus. Quando se fala de soberana, está falando de algo que está sob, que está acima. Quando se fala de vontade soberana, se fala de um indivíduo ou de alguém que toma uma decisão sem consultar, sem pedir conselhos, sem dar explicações. Ele toma por si mesmo as decisões. Isso é a vontade soberana de Deus. Na nossa vida diária, essa vontade soberana de Deus é a de mais difícil compreensão. Porque nós não entendemos, porque nós esperneamos, porque a vontade soberana de Deus dói e nós não estamos acostumados a lidar com essa vontade. Eu vou citar dois exemplos bíblicos da vontade soberana de Deus. Ele não pediu conselhos, ele não obedece regras, ele não ouve conselheiros, ele toma uma decisão que ao olhar humano é uma loucura. E durante toda a nossa vida cristã, nós viveremos essas loucuras da vontade soberana de Deus. Ele fez, pronto e acabou. Por exemplo, Deus então viu a necessidade de criar a sua nação peculiar em um mundo politeísta, dominado pelas culturas politeístas. Ele precisava de uma nação que apresentasse ao mundo o Deus único, o único e verdadeiro Deus que ele era. Agora você vai ver como a vontade soberana de Deus é louca. Ele precisava de uma nação que depois nós a conhecemos como Israel. Olha o que Deus fez. Ele foi em um lugar chamado Ur dos Caldeus, que depois a gente conhece como Babilônia, Iraque, nos dias de hoje. Ele vai na casa de um homem chamado Terá. Qual era a profissão desse homem? Fabricante de imagens de escultura. Então ele pega o filho de Terá, chamado Abrão, um lugar cercado de idolatria, e ele convida um idólatra que o seu pai construía imagens de escultura, para que esse idólatra fosse o pai da fé e da nação que ele chamaria de Israel. Então, é uma loucura, vontade soberana. Para terminar, a segunda coisa que ele fez. Pedro, um dos seus apóstolos do colégio apostolal, entre os 3 mais íntimos de Jesus, havia-o abandonado, decepcionado, negado, e Pedro tinha voltado ao mercado da pesca, como está lá em Mateus 27, porque ele tinha negado e abandonado a Jesus. Estava na nossa cultura, ele estava fora do contexto, ele estava desistente da fé, ele afastou-se do caminho e ele voltou a pescar. Jesus então morre, ressuscita ao 3º dia e começa a aparecer para algumas pessoas. Então ele manda convocar uma reunião apostolal e mandou chamar Pedro. Só que Pedro não foi. Então o que Jesus fez? Sai dessa reunião, vai pessoalmente no Mar da Galileia, um homem que na nossa cultura de hoje estava afastado, desviado, estava fora. Jesus vai novamente lá no Mar da Galileia, mais uma vez disse: Pedro, lance a rede do lado direito, repetindo a mesma palavra do primeiro encontro.
E quando Pedro viu Jesus, veio até Jesus, aquele diálogo que todos conhecem. Tu me amas? E ele disse, amo, Senhor. Tu me amas? Ele disse, amo. Tu me amas, Senhor? Ele disse, tu sabes que eu te amo. E Jesus olha nos olhos de Pedro, que na nossa cultura estava afastado. Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. No capítulo 15 de Tiago, de 12 a 15, aquele esquema da perseguição da igreja, Tiago morre, que era o presidente da igreja. Então, Pedro assume o lugar de Tiago, cumprindo aquilo que Jesus tinha falado para alguém que estava desviado. Essa é a vontade soberana de Deus. Faz o que quer, do jeito que quer, não pergunta conselho, não pede conselhos, está acima e no final das contas, ele sempre sabe o que está fazendo. Deus abençoe a tua vida e não esperneie contra a vontade soberana de Deus.